Capítulo 15. Então alguns fariseus e alguns professores da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e perguntaram: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos? Eles não lavam as mãos antes de comer e assim desobedecem a nossa tradição. Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Porque Deus disse: respeite o seu pai e sua mãe. E disse também que seja morto aquele que falar mal do seu pai ou da sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então não precisa respeitar os seus pais. Assim, vocês desprezam a mensagem de Deus para seguirem os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse o seguinte a respeito de vocês: este povo, disse Deus, honra-me com as suas palavras, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Não adianta nada me adorarem, pois ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Jesus fala sobre a impureza. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz alguém ficar impuro. Ao contrário, o que sai da boca é que pode torná-lo impuro. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram aborrecidos com o que o Senhor disse? Toda planta que meu Pai do céu não plantou será arrancada. Respondeu Jesus: não se preocupem com eles, são guias cegos. E quando um cego guia o outro, os dois acabam caindo num buraco. Então Pedro pediu: explique essa comparação para nós. Vocês são como os outros, não entendem nada, disse Jesus. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz alguém ficar impuro, porque é do coração que vêm os maus pensamentos que levam ao crime, ao adultério e às coisas imorais. São os maus pensamentos que levam também a pessoa a roubar, mentir, a caluniar. São essas coisas que fazem alguém ficar impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está dominada por um demônio e passando muito mal. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande esta mulher embora, ela está nos seguindo e fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: ajude-me, Senhor. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros, disse Jesus. Então a mulher respondeu: sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Jesus cura muita gente. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se. Iam até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E ele curava todos. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando e os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos vendo. E louvavam ao Deus de Israel. Jesus alimenta 4.000 homens. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e agora não tem nada para comer.
Não quero mandá-los embora sem lhes dar comida, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar nesse lugar abandonado comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Capítulo 16. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Queriam alguma prova contra ele, por isso pediram que fizesse um milagre para mostrar que realmente o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus respondeu: quando a noite está chegando, vocês dizem: vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. De manhã cedo dizem: vai chover, porque o céu está vermelho e escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo, mas não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época. Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então saiu e foi embora. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando os discípulos atravessaram para o outro lado do lago, se esqueceram de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão discutindo por não terem pão? Qual uma pequena fé que vocês têm? Ainda não entendem? Não se lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Sim. Então os discípulos entenderam que ele não estava falando para terem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. A afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, responderam eles. Outros afirmam que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou ele. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, Filho do Deus vivo. Você é feliz, Simão, filho de João, respondeu Jesus, porque esta verdade não foi dada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu afirmo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que você permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus fala sobre sua morte e ressurreição. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os professores da lei vão me fazer sofrer muito. Serei morto, e no 3º dia ressuscitarei. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo, dizendo:
Que Deus não permita. Isso não pode acontecer com o Senhor de jeito nenhum. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é uma pedra de tropeço no meu caminho, porque está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses, carregue a sua cruz e me acompanhe. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai achá-la. Que vantagem terá alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não há nada que possa pagar para ter a vida de volta. Porque o Filho do Homem virá da glória do seu Pai com seus anjos e então julgará todos de acordo com o que cada um fez. Lembrem-se disto. Há alguns aqui que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus levou Pedro e os irmãos Tiago e João, somente estes, e foi com eles a um alto monte. Ali a sua aparência mudou diante deles. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. E Pedro disse: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante desceu sobre eles e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que caíram com o rosto em terra. Jesus veio e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Eles olharam em volta e viram somente Jesus. Quando desciam o monte, ele deu ordem para que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Então os discípulos perguntaram: Por que os professores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: É verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. A cura de um menino. Quando eles voltaram para junto da multidão, um homem chegou perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Gente sem fé e má, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem e o demônio saiu. E no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que é que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Foi porque vocês não têm bastante fé, respondeu Jesus. Lembrem-se disto. Se tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: Saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Jesus fala outra vez da sua morte e ressurreição. Quando os discípulos se reuniram na Galiléia, Jesus disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Do imposto do templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo?
Claro que sim, respondeu Pedro. Quando Pedro entrou em casa, Jesus falou antes dele. Ele disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? Os cidadãos do país ou os estrangeiros? Os estrangeiros? Respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isto quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá ao lago e jogue o anzol. Puxe o primeiro peixe que você pescar e encontrará na boca dele uma moeda que dará para pagar o meu imposto e o seu. Depois vá pagar os nossos impostos. Capítulo 18. Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: Lembrem-se disto. Se vocês não mudarem de vida e não se tornarem como crianças, nunca entrarão no reino do céu. O mais importante no reino do céu é quem se humilha e se torna como esta criança. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, está me recebendo. O perigo do pecado. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, será melhor para essa pessoa ser jogada no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem as pessoas me abandonarem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se a sua mão ou pé faz você pecar, corte e jogue fora, pois é melhor entrar na vida eterna sem a mão ou sem o pé, do que ficar com eles e ser jogado no fogo eterno. Se o seu olho faz você pecar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor entrar na vida eterna com um olho só, do que ficar com os dois e ser jogado no fogo do inferno. A ovelha perdida. Cuidado para não desprezarem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. O que é que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, o que é que ele faz? Deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida. Eu afirmo que quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também o Pai que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca. O irmão que peca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o erro dele, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se ele ouvir o conselho, então você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que dizem as Escrituras Sagradas. Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ele não ouvir a igreja, trate-o como um não-judeu ou como um cobrador de impostos. O poder de permitir e de proibir. Portanto, eu digo: o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo também: sempre que na terra 2 de vocês pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. O empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, você não deve perdoar 7 vezes, respondeu Jesus, mas 70 vezes 7, porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o patrão mandou vender como escravo o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e vender também tudo o que ele possuía.
Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a sua dívida e o deixou ir embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, jogou o outro na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: seu miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. E você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até pagar toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é assim que meu Pai que está no céu fará com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Capítulo 19. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e voltou para a região da Judéia, no outro lado do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os doentes dali. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo pegá-lo em contradição, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode por qualquer motivo divorciar-se da sua mulher? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram um trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem dar um documento de divórcio à sua mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo o seguinte: o homem que se separar da sua mulher, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se a situação entre o homem e a sua mulher é esta, então é melhor não casar. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Pois há motivos diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não se casam por causa do reino do céu. Quem puder que aceite este ensinamento. Jesus e as crianças. Depois disso, levaram algumas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos os repreenderam. Aí ele disse: deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam, porque o reino do céu é dos que são como estas crianças. Então pôs as mãos sobre elas e foi embora. O moço rico. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Por que é que você me pergunta a respeito do que é bom? Respondeu Jesus. Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse os outros com falsidade. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. Que mais ainda devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim terá riqueza no céu. Depois venha e siga-me. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos:
Eu afirmo que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, disse Pedro. O que é que vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês o seguinte: quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem sentar-se no seu trono glorioso, vocês, os meus seguidores, também vão sentar-se em 12 tronos para julgarem as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Capítulo 20. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Como era o costume, ele combinou com eles o salário de 1 moeda de prata por dia e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas saiu outra vez, foi à praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando o dono da plantação voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que é que vocês estão o dia todo sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata para cada um. Então os que foram contratados primeiro pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão. Diziam: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Jesus anuncia outra vez a sua morte e ressurreição. Quando Jesus estava subindo para Jerusalém, levou os discípulos para um lado e falou com eles em particular enquanto caminhavam. Ele disse: olhem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos professores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, surrá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Pedido de uma mãe. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que esses meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda quando o Senhor se tornar rei. Jesus disse aos filhos dela:
vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato vocês vão beber o meu cálice, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: vocês sabem que os governadores mandam no povo e que são os líderes que dominam. Mas entre vocês não pode ser assim. Ao contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus cura 2 cegos. Quando estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos sentados na beira do caminho ouviram dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. A multidão os repreendeu e mandou que ficassem quietos, mas eles gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tenha pena de nós. Jesus parou, chamou os cegos e perguntou: o que é que vocês querem que eu faça? Queremos que o Senhor abra os nossos olhos, responderam eles. Jesus teve pena dos cegos e tocou nos olhos deles. No mesmo instante eles puderam ver e então o seguiram. Capítulo 21. Quando iam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus mandou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante e logo vocês encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam: o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta havia escrito: digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, num jumentinho filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, jogaram suas capas sobre eles e Jesus montou. Uma grande multidão estendia suas capas no chão. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: glória ao Filho de Davi! Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Glória a Deus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? Quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que ali compravam e vendiam. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombos. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os professores da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: glória ao Filho de Davi! E eles disseram a Jesus: o Senhor está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Vocês já não leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem um louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali.
Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando voltava à cidade, Jesus teve fome. Viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Aí disse à figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como secou depressa? Então Jesus afirmou: lembrem-se disto. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isto acontecerá. Se crerem, receberão o que pedirem em oração. A autoridade de Jesus. Jesus voltou ao templo. Enquanto estava ensinando, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade o Senhor fez estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta, eu direi com que autoridade faço estas coisas. Respondam: quem deu autoridade para João batizar? Foi Deus ou foram seres humanos? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não acreditaram em João? Mas se dissermos que foram seres humanos, temos medo do que o povo pode dizer, porque todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas, disse Jesus. Os 2 filhos. Jesus continuou: agora o que é que vocês acham? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi e disse ao mais velho: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. Aí o pai foi até o outro filho e deu a mesma ordem. E esse disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse: os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar o caminho certo e vocês não acreditaram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Os lavradores maus. Jesus disse: escutem outra comparação. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta. Construiu um tanque para esmagar as uvas e fazer vinho e uma torre para vigiar tudo. Ele arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou empregados para receberem a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda um outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que a primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho, o puseram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza matará aqueles lavradores maus e arrendará a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante. Ela foi dada pelo Senhor. E como é maravilhosa! E Jesus terminou:
Eu afirmo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado às pessoas que produzirem os frutos do reino. Quem cair em cima desta pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as comparações que Jesus fez e sabiam que estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão porque o povo achava que Jesus era profeta.